A história do século perdido está cada vez mais perto de ser revelada, mas ainda existem muitos mistérios sobre exatamente o que aconteceu há mais de 900 anos no passado. Sabemos que um reino antigo super avançado tecnologicamente entrou em guerra contra uma coalizão de 20 reinos independentes conhecidos como a Aliança. Eventualmente, as armas ancestrais foram usadas, a Aliança venceu e o planeta inteiro submergiu 200 metros. Tá, mas e aí? E o governo mundial? Imu? Os poneglyphs? Quem era Joy Boy? O que são os D? Por que a guerra começou? De onde veio a Marinha? E quem fundou ela? São muitas questões para verdades que não podem ser reveladas. Felizmente, a gente não trabalha pro Imu, nem tem medo do Jay Garcia. E pensando bem, sabe o que eu reparei? One Piece é um mangá, né? Uma história em quadrinho com um protagonista se aventurando pelo mundo. Mas dentro do próprio mundo de One Piece, essa mesma história já se repetiu algumas vezes. E pior, até já virou um mangá, ou como se referem, uma história em quadrinho. Agora que sabemos sobre a Aliança, Joy Boy e o Reino Antigo, podemos olhar com calma para uma nação que aparentemente é muito antiga, tem uma conexão direta com os Chapéus de Palha e também é justamente a principal inimiga do verdadeiro herói da história em quadrinhos do mundo de One Piece. A gente está falando da terra natal do Sanji, o reino da ciência, a Germa 66. Durante o arco de Whole Cake, o que parecia ser um torturante tour pela ancestralidade do nosso cozinheiro, na verdade continha várias pistas para entendermos exatamente o que se desenrolou durante o século perdido. E mais, como Sora, o herói das histórias em quadrinho, provavelmente é um paralelo direto a Joy Boy, de um jeito um tanto distorcido. E claro, falando em distorção, a Marinha talvez tenha sido fundada pelo Joy Boy. Tá, eu sei, é estranho. Mas eu posso explicar. A resposta, estranhamente, pode estar no passado do Sanji. O segundo flashback do cozinheiro é com certeza um dos momentos mais pesados e tristes da obra. Desde muito novo, ele foi tratado como uma falha, um completo fracasso, torturado e exilado com uma máscara de ferro. E pior, o Judge ainda fez um funeral falso pro filho de tanta vergonha que sentia. Mas o mais triste é que ele passou isso tudo completamente sozinho, sem seu único porto seguro, que era sua mãe, chamada de Sora. Coincidentemente, o mesmo nome do herói das histórias em quadrinho que lutava contra o reino Germa. Por Sora ser o herói da Marinha, assim como o Vitor falou no capítulo 825, faria sentido imaginar que a veiculação desse quadrinho seria baseada em heróis da Marinha nos moldes de Sengoku, ou grandes marinheiros do passado. Mas e se na verdade ele tivesse sido inspirado em Joy Boy? Pois é, o conceito entre marinha e piratas talvez fosse bem diferente no passado. Riqueza, fama, poder, as grandes últimas palavras de Gold e Roger que lançaram os piratas aos mares. Os últimos suspiros do rei fizeram todo tipo de pessoa navegarem no grande azul do oceano em busca de sonhos, verdadeiras crianças em busca do impossível. Só que, infelizmente, nem todos os sonhadores são como Luffy ou Roger, que saíram em suas jornadas com boas intenções, com sonhos inocentes e justos. Tem aqueles também que tomaram os mares pelos próprios motivos, pelas próprias razões, sejam elas até gananciosas e maldosas, lembrando de pessoas como Crocodile, Doflamingo e, muito provavelmente, Barba Negra. Mas também temos que pensar em outro tipo de, entre aspas, pirata. Pessoas que tomam os mares em busca de justiça. Pessoas que são piratas, mas que na verdade não são piratas, são marinheiros. Pessoas como Kobe, Smoker e Garp. O que eu tô querendo dizer é que as linhas entre piratas e marinheiros têm ficado cada vez mais turvas. Temos paralelos fortíssimos entre Barba Branca e Garp, como por exemplo no episódio 461 no anime, na icônica cena em que as costas do homem mais forte do mundo estão de frente para todas as forças da marinha, em prol de resgatar o seu filho mais querido, Ace. Isso se repete, como vimos no episódio 1113, com Garp espelhando Barba Branca perante Ratinosso, a ilha pirata, no objetivo de salvar o seu amado pupilo, Kobe. Ambos casos espelhados, não importa se o mundo fosse oponente, não importa se um era um marinheiro e o outro um pirata imperador. Eles iam descer o cacete em quem viesse. E já que citamos o Shirão, quando Marco retorna à sua terra natal no capítulo 1073, a Ilha Sphinx, a Fênix descobre que ela foi atacada pela marinha, mas que por sorte Edward Weevil, o suposto filho biológico do Barba Branca, estava lá
para defendê-la. No entanto, o foco não é esse, e sim na fala de um pequeno garoto que diz: a culpa não é do Marco, é da Marinha. Eles disseram que iam confiscar o tesouro do Barba Branca. Eles pareciam mais piratas. Então, assim como o discurso do Roger mandou piratas para o mar que fazem o bem e piratas para o mar que fazem o mal, isso parece também acontecer na Marinha. Com a ascensão da pirataria, algumas pessoas mal intencionadas aparentemente entraram na Marinha com a intenção de fazer o que bem entender, justificando, claro, que tudo é pela justiça. E já que a gente está falando de paralelos, durante o discurso final do Vegapunk, no capítulo 1121, os marinheiros falam em voz alta que eles também vão atrás do One Piece, assim como os piratas. Isso fica ainda mais forte quando Sakazuki, atual almirante de frota, aparece como um dos big players que estão envolvidos na caçada do Tesouro Supremo. Como as palavras finais do cientista dizem, tudo depende de quem encontrar o One Piece. O que eu quero dizer é que a Marinha e os piratas são lados opostos da mesma moeda. E justamente por isso Sora é um personagem fundamental para analisarmos e entendermos o que aconteceu no passado desse mangá. Mas para encontrarmos essa resposta, a gente tem que voltar no tempo, não só dentro da obra, mas também fora, nos primeiros rascunhos de One Piece, o famoso Romance Dawn. Nesse chamado pré-Peace, o Garp era um pirata, só que ele era da categoria Peaceman, que eram aventureiros que se jogavam no oceano em busca de emoção e jornadas, algo como o próprio Luffy em One Piece. Em contraparte a isso, nesse one-shot, além dessa categoria, existe outra conhecida como Morganeers, lembra até Buccaneers, que não é nada mais, nada menos que o pirata raiz, os que saqueavam e matavam em busca de poder e riquezas, semelhantes ao nosso querido Teach, Big Mom, Kaido, entre outros. O interessante vem agora. E se no século perdido, um mundo onde aparentemente não existia a marinha, apenas houvesse essas duas categorias de pirata após Joy Boy começar a se aventurar nos mares? Tal como Roger inspirou pessoas boas e más a irem de cabeça no Grande Azul, Joy Boy fez o mesmo em sua época. Os Peacemen eram aqueles que seguiam o estilo de vida livre do primeiro pirata, e já os Morganeers encheram os olhos de ganância ao contemplar a tamanha liberdade de fazer o que quiserem. E assim como o Luffy combateu um Morganeer nesse one-shot, Joy Boy com certeza faria o mesmo, assim provavelmente sendo visto como um herói naquela época. E esse termo carrega muito peso. Falando ainda mais sobre o termo herói, vamos voltar a discutir sobre o Sora. Percebeu que no capítulo 825, Vito descreve o conflito do quadrinho sendo idêntico à Guerra do Reino Antigo? Ele diz que a Germa, dentro dessa história, era uma força armada do mal que usava uma variedade de poderes para tentar derrotar o Sora. O Vegapunk, em seu discurso, revela que o que é conhecido como governo mundial atualmente era uma força de 20 reinos aliados conhecidos como a Aliança. O Clover também, em suas palavras, diz o mesmo, ou seja, igual a Germa nos quadrinhos, um poder com diversos mecanismos para tentar derrubar o herói, no caso, Joy Boy. Algo bem legal a ser comentado é como Sora é sempre acompanhado por um pelicano. Claro, é uma referência direta ao emblema da marinha. Contudo, e se Joy Boy tivesse um ser alado realmente o acompanhando? E a gente sabe, gaivotas colocam ovos. Será que estamos falando do ovo do Roger? O mesmo ovo que provavelmente também espera o retorno de Sora? Ou melhor dizendo, cara, como toda teoria volta pro ovo de Roger, não dá. Mas enfim, beleza, tudo pode ser uma grande coincidência. Mas agora vem uma parte que é muito insana para ser simplesmente uma coincidência ou um acaso. Se liga, o Sora, além do pelicano, é acompanhado por um robô muito parecido com o Emeth, que atualmente sabemos que era amigo pessoal de Joy Boy. Vegapunk era um grande pilar dos avanços científicos e tecnológicos desse mundo. Almejava pôr a humanidade em outro patamar, como um dos maiores sonhadores dessa obra. E o mesmo nomeou seu robô, o Vega Force One, como o grande robô dos sonhos. O que é bem interessante, porque você lembra como o robô companheiro do Sora era chamado? Então, ele era chamado de o robô sonhador. Para quem não sabe, o mesmo robô do Vegapunk foi inspirado e projetado se baseando no Emeth, que curiosamente também era um robô sonhador porque estava adormecido há mais de 200 anos.
E além disso, ainda tem toda a abstração dos sonhos daquele que é um companheiro de Joy Boy, que sonha com Joy Boy, que sonha pela liberdade, que, enfim, é um robô e sonha. Em resumo, temos Sora baseado em Joy Boy. Um pelicano que pode ter algum envolvimento com o ovo do Roger, mas que na verdade eu acho que ele pode muito bem estar representado no logo da Marinha. E claro, para finalizar, o robô sonhador baseado no Emeth. Aí agora, gente, isso talvez exploda a cabeça de vocês. Mas já olharam pro logo da Marinha? Vocês conseguem enxergar que o M pode fazer as asas de um pelicano, o que tudo bem, isso é esperado, mas que a parte de baixo pode lembrar os braços de um robô? Será que Sora é baseado em Joy Boy? E Joy Boy de fato foi o primeiro pirata, mas ele era um Peaceman? Ou seja, ele na verdade foi o primeiro marinheiro e com o tempo o governo mundial corrompeu a marinha e tornou simplesmente uma extensão, um braço, uma face para toda a sua maldade comandada por Imu? E essa loucura toda explicaria também por que o robô simplesmente brotou em Marijoa. Por ser um evento que aconteceu 200 anos no passado e tentou ser acobertado pelo governo, o Shaka pode deduzir apenas que Emeth, que veio do século perdido, teve que escalar o Redline fisicamente. No entanto, o que a gente sabe e o Vegapunk não sabe é que a Toki veio do reino antigo e pode mandar seres vivos para o futuro. Talvez ao fim da guerra, com as instruções de Joy Boy, ela tivesse usado seu poder máximo e conseguido enviar ele apenas 700 anos para o futuro. Assim, explicando o restinho de energia que ele ainda tinha ao fim do conflito, além da aparição dele de surpresa no topo do mundo. Emeth é mais antigo do que se imaginava inicialmente, um tema comum em One Piece graças ao passado ser tão misterioso. Você lembra que a Germa, na verdade, era um grande império? Pois é, o Judge lembra, e no capítulo 871, ele revela como em certo ponto, 300 anos no passado, o Império Germa conclui e mantém por 66 dias a conquista do North Blue. Após esse período, uma queda que tornou a volta às glórias do passado uma obsessão para gerações da família Vinsmoke. Judge sacrifica tudo por esse retorno, inclusive a sua esposa e seus filhos. Enquanto Reijo revela para Sanji o passado dos Vinsmokes, nós podemos ver um quadro com um personagem vitorioso por cima da cabeça de 4 reis. Antes, nós acreditávamos que essa era a imagem do Judge, mas, na verdade, aquele era um antepassado de 300 anos atrás, sendo glorificado pela conquista mitológica do North Blue, derrotando os 4 monarcas. O Judge vive esse passado, usando as mesmas roupas, o mesmo elmo e tendo os mesmíssimos objetivos. Por isso, a traição que sofre pela Big Mom é tão dolorosa. Depois de sacrificar todo o seu futuro, toda a sua linhagem, aquele homem amargo e cruel termina com nada, sem nenhum legado, sem nenhuma glória. Mas o interessante nesse contexto é que a Germa tinha chegado ao nível de império 300 anos no passado. Então podemos assumir que esse reino já deveria existir antes, e quem sabe até muito antes. Assim como os Don Quixote e os Nefertari, talvez os Vinsmokes fossem monarcas que já liderassem durante o século perdido. No capítulo 831, o irmão do Sanji, Yonji, conta para ele como a Germa é uma nação da ciência há gerações. Mas não somente isso. Eles são, acima de tudo, uma nação de mercenários, que fez sua fortuna e fama sendo contratados para travar guerras e vencer. Falando dos Don Quixote, nós sabemos algo drástico que eles fizeram durante o século perdido. No capítulo 726, o Gancho, rei e líder dos Tontata, conta que os anões, sempre muito inocentes, fizeram um acordo com a família Don Quixote 900 anos no passado. Esse acordo resultou na exploração e escravização de todo o povo Tontata, que viveram o que eles chamam de o Século Sombrio. Apenas após a ascensão dos Don Quixote a Tenryubitos e a família Rico assumindo a monarquia de Dressrosa, no final do século perdido, após a Grande Guerra com a derrota do Reino Antigo, foi só aí que eles foram livres novamente. Então, como Gancho descreve, os Don Quixote eram infinitamente ricos e poderosos. Então, faz sentido que durante uma guerra contra um oponente formidável como o Reino Antigo, eles tenham transformado os recursos econômicos em potencial militar, ou seja, contratando a nação mercenária mais poderosa da época, o exército do Reino Germa. Isso se alinharia à vontade de Judge de fazer alianças em troca de mais poder, além de apontar para algo muito interessante que alguns rascunhos do Oda já revelaram.
O Reino da Germa pode ser um dos 20 reinos que formaram a aliança e derrotaram o Reino Antigo. Porém, assim como os Don Quixote, algo pode ter acontecido durante a linha do tempo e eles se tornaram dragões celestiais caídos, perdendo a sua vaga em Marijoa. Isso é uma real possibilidade porque, na One Piece Magazine Volume 3, Oda revela que o nome original de Judge seria Saint-Germain Judge, seguindo o padrão de nomenclatura que os Tenryubitos têm na obra. É só lembrar do San Charles, do San Miosgard e próprio San Figarland Garland. Então, sabendo dessas conexões da Germa com o governo mundial e a aliança que derrubou o Reino Antigo, precisamos agora olhar para o protagonista da nossa história em quadrinho, o herói da Marinha. E se formos fazer um paralelo, lembrando do conceito de Peace Man, certamente a melhor pessoa é alguém que o Oda deixaria óbvio que tem uma conexão. Talvez ele usasse até a mesma alcunha, talvez ele tivesse o D no nome, e quem sabe fosse também o avô do protagonista. Monkey D. Garp é o herói da Marinha. Enxergando sua trajetória no mangá, provavelmente o Oda quis usar mais um exemplo completamente inesperado da vontade herdada. No episódio 1113, o seu ex-pupilo, Kuzan, explica para a Barba Negra sobre como Kobe é da SWORD, uma organização que faz parte da Marinha, mas age independentemente, assim podendo ignorar ordens e, ironicamente, ser mais livre. Óbvio que quando o Kuzan está dando um exemplo, ele fala sobre um marinheiro da SWORD poder até mesmo atacar um Yonkou sem autorização dos superiores, porque ele basicamente já não faz parte da Marinha de qualquer jeito. É engraçado, porque o Oda é muito didático com o roteiro. Antes do resgate, o Garp convoca a Doll, que fica indignado e questiona se para ele atacar o Yonkou, o herói da Marinha tinha autorização dos imperadores. A resposta é uma bela risada, porque o Garp provavelmente é o motivo da existência da SWORD, o primeiro marinheiro que decidiu agir por conta própria, mas que era poderoso demais e justo demais para ser deixado de lado pela Marinha. Um verdadeiro Peace Man. Então, do mesmo jeito que o Garp fundou a SWORD, faz sentido que Joy Boy tenha fundado a Marinha, com o seu intuito original nobre, porém, considerando todas as armações e tramóias envolvendo o governo mundial, ao fim do século perdido, com a derrota de Joy Boy e o Reino Antigo, eles provavelmente cooptaram a organização e mudaram seus valores para servir ao governo mundial e proteger os Tenryubitos acima de tudo. Curiosamente, é exatamente esse o motivo de Garp nunca ter se tornado um almirante. Os almirantes são a maior força militar da Marinha, e justamente por isso, eles precisam estar dispostos a proteger os dragões celestiais a qualquer momento. Tendo experienciado o que ele já experienciou no passado, presenciando de perto os Tenryubitos, o seu sadismo, os escravos, a sua crueldade, Garp não se sentiu nem um pouco inclinado a se tornar um cão da casta mais repugnante existente, e por isso trilhou seu próprio caminho, se mantendo um vice-almirante e possivelmente fundando a SWORD. E é engraçado, apesar de não querer, praticamente todo fim de saga, o Luffy é visto como um herói por muitos. Talvez exatamente o mesmo acontecesse com Joy Boy, mas diferente do nosso protagonista, talvez ele curtisse ser considerado um verdadeiro herói. Os paralelos entre Garp, Sora, Luffy e Joy Boy são muito claros, e o destino que cada um seguiu é o que torna One Piece tão incrível. O próprio Luffy poderia ter balançado esse pêndulo para qualquer lado, mas sabemos que Garp sonhava que seu neto fosse um grande herói da Marinha, enquanto seu pai, Dragon, sonhava talvez que ele se tornasse um revolucionário. Eu digo isso porque, quando Dragon descobre que Luffy tomou os mares, ele dá uma risada e diz: pirata? Também serve. Talvez isso seja um foreshadow, como no fim, o importante não é exatamente ser pirata, marinheiro ou revolucionário. Independente do caminho trilhado, existe o certo a se fazer. Existem personagens mais perto e mais longe desse ideal. Então seja Sora, Nika, Joy Boy, Roger, Garp ou Luffy, a vontade herdada nunca pode ser parada. Galera, esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve, dá essa moral. O Alan ajudou muito com o roteiro, deixa um salve aí pra ele nos comentários, a gente colaborou junto. A teoria original tá na descrição também, vale checar, os gringos mandaram bem. Então, é isso, galera, vídeo todo dia, tamo dando a vida aí, One Piece cada vez mais quente. E um beijo, um queijo, valeu!